Olá, eu sou a Luca e por aqui a gente une música, biografia e psicologia. E hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai saber um pouco mais sobre um dos guitarristas mais viscerais do mundo, que tem uma história marcada por um funcionamento mental assim de alta voltagem, de muita impulsividade e uma busca incessante por estímulos. Hoje tem Slash, do Guns N' Roses. Saul Hudson nasceu em Londres em 1965, filho de uma figurinista afro-americana super estilosa, a Ola Oliver, que inclusive vestiu grandes nomes, como, por exemplo, David Bowie, John Lennon, apenas. E o pai também era muito aí também dessa área artística, o cara era diretor de arte, assim, dos bons. O Slash era o irmão mais velho, cuidadoso, paciente, mas o clima em casa pesou. O pai não estava lidando bem com o sucesso da mãe e acabou entrando bonito no álcool. E teve aquele episódio, né, que o Slash fala que ele nunca esqueceu. Quando ele tinha 8 anos, ele entrou no quarto e viu a mãe com um cliente. Esse cliente era ninguém menos que o David Bowie, estava lá com ele. Na psicologia, né, isso é muito chamado aí de trauma do olhar, que é uma quebra abrupta da privacidade e da proteção mesmo, né, da infância. Com isso o divórcio veio, o pai definhou na bebida e o Slash, que era um menino dentro de um normal, né, ali virou o moleque problema. Então ele começou a roubar lojas, assim, várias lojas, inclusive perto da casa dele, roubava cobra, e inclusive a cartola, que virou símbolo dele, que é a marca registrada, ele também tinha passado a mão ali, né? Então eram roubos que até pareciam meio que até um grito ali por limites. Quando ele estava com 15 anos, ele pegou uma guitarra espanhola, que tinha só uma corda, do armário da avó. E ali, pei, sabe assim, integrou ele todinho. Na neuropsicologia, a gente observa, né, que alguns cérebros, eles precisam mesmo de atividades de alta intensidade para ancorar a atenção. E o Slash entrou total em hiperfoco. Então ele treinava 12 horas por dia, a guitarra virou ali o seu objeto de transição, né, o ponto ali de equilíbrio dele, num mundo onde ele não podia controlar a separação dos pais, não podia controlar o alcoolismo do pai, que não foi aquilo, né, do cara caiu de uma vez no fundo do poço, como a gente ouve falar. Não, é dia após dia fazendo uma escolha errada diariamente, quando vê, tá lá, né? Ele não tinha como controlar isso, mas nas cordas ali da guitarra ele encontrou esse controle e a música acabou virando a sua voz social, né? Mesmo escondido ali atrás daquela cabeleira, né? Um cara tímido, né? Então ele ficava ali atrás do cabelo, da cartola e vai que vai, tinha uma voz e que voz ali, né? O sucesso absurdo, né, do Appetite for Destruction trouxe um dinheiro infinito para alguém que lutava com autocontrole insuficiente. Imagina a bomba que é isso. O Slash virou o que ele mesmo chamava de Zé Droguinha, né? Então as drogas eram uma tentativa química de silenciar uma mente que não desligava e de preencher a privação emocional que vinha desde a infância. Então ele chegou inclusive a ter paradas cardíacas, uma session delas, precisou de injeções de adrenalina no coração, pique Pulp Fiction, assim, em pelo menos 5 ocasiões. E o diagnóstico de miocardiopatia veio com ultimato. Os médicos deram ali semanas de vida para ele e ele precisou instalar, inclusive, um desfibrilador interno, tipo uma mini equipe de Grey's Anatomy funcionando ali a todo instante para poder monitorar o coração que ele quase destruiu. Hoje o Slash comemora mais de 20 anos de sobriedade, enfrentou o luto, né, da mãe dele em 2009 e o vício mais difícil de largar, né, que ele fala que de todos, sem dúvida, foi a nicotina. Ele fumava 60 cigarros por dia facilmente e fala que os gatilhos ainda estão ali, né, e duram 2 segundos, que ele tem que segurar ali e que são gatilhos potentes. E isso mostra, né, como as vias de recompensa do nosso cabeçaralho aí guardam memórias profundas. É importante dar nome, né, para um diagnóstico ou para um esquema desadaptativo, não para rotular, mas para validar o sofrimento ali, né? Naquela época não se falava, por exemplo, de TDAH, do tipo impulsivo, enfim, nos anos 80 a gente ainda ouvia falar de vez em quando ali de um DDA, mas não era um negócio assim tão ventilado, né, para a gente ter uma ideia do que era. Então, muitas pessoas da idade do Slash estão aí, viveram do modo hardcore do game, que é sem ter um nome, né, um diagnóstico ali dado. Então, quando o Slash ele entendeu que o cérebro dele buscava por estímulos de forma diferente, ele deixou de ser irresponsável para ser alguém que precisa de manejo, né? Então, assim, nomear o caos é o primeiro passo para organizar, né, de uma forma saudável um cérebro ali que pode ter alguma ligação diferente. Bom,
O Slash de 2026 faz turnês mundiais limpíssimo. É o homem que finalmente aprendeu a acolher aquela criança de 8 anos que se sentiu vulnerável ali no hotel. Ele quebrou o ciclo de repetição do pai e escolheu estar presente para os seus próprios filhos. Paizão, gente boa, super dando limites saudáveis, bem legal. E aquilo, né? Ele também ensina que a gente não precisa ser refém da nossa história. Você pode ter um desfibrilador no peito, mas a bateria que te mantém vivo é a sua vontade de mudar o roteiro. E daquele jeito, né? Que sempre comento aqui também, que passado é lugar de referência, mas não de residência, né? Morar nele não vai adiantar de nada. Então, vamos pra frente. Demais, né? Bom, para falar sobre, vamos ver agora com o olhar junguiano, né? Eu sou mais da TCC, Terapia do Esquema, Neuropsicologia, e vamos chamar então o nosso mestre, psicólogo, que vem com esta abordagem maravilhosa, que é a abordagem junguiana. Fala aí, Alexandre Vatti. Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje estou meio rouco, mas bora lá. Vamos falar um pouquinho desse monstro que é o Slash, né? Saul Hudson, né? Que raio de nome é esse, né? Falei, Luca, pelo amor de Deus, essa eu não sabia de verdade. Olha só, né? Que interessante. Vocês percebem que a Luca foi comentando uma questão que o Slash tinha com uma ruptura de idealização da própria mãe? Quando, né, uma criança em tenra idade, ela pega ali a mãe naquele momento onde a Luca citou ali, que acabou vendo a mãe com David Bowie, né? Isso faz uma quebra da idealização que o menino tem pela mãe. Na psicologia junguiana, a gente vai chamar isso de complexo materno negativo, que é a experiência que o indivíduo tem ali de mãe. Não é a culpa da mãe, tá? A gente não é freudiano, ninguém vai falar que a culpa é da mãe. Então olha que importante a gente falar isso. Ele teve uma experiência muito boa até então, mas depois ele tem uma quebra dessa idealização. E para o Jung, né, a primeira imagem que o menino principalmente pega da sua ânima, que é a sua contraparte feminina dentro, né, do homem, vem da mãe. E que impulsiona ele, é o arquétipo que impulsiona ele para o mundo, que vai personificar os sentimentos dele. Então, nesse caso, ele tem uma quebra da idealização. Então, ele vai partir para quê? Para as transgressões, abusos de substâncias, na tentativa de, primeiro, chamar essa mãe de volta, né? Porque quando você tem problemas, você pede o quê? O carinho, o conforto, o cuidado dessa mãe que ele idealizou. Então a quebra dessa idealização vai trazer um complexo materno negativo e ele vai buscar de alguma maneira nas substâncias. A gente sempre fala que a drogadição, os vícios tem a ver com um complexo materno, que é uma experiência ruim, né, que a pessoa teve ali de falta de acolhimento ou algo nesse sentido, e ele parte para substâncias de uma maneira compensatória, que ele vai buscar aquele prazer que ele tinha com a figura de mãe, mas que agora não tem mais. Então vocês percebem como, né, é danoso nesse sentido a gente ter essa quebra de idealização, né? Então, não que todas as mães tenham que ser, meu Deus, perfeitinhas e tal, não é uma fantasia, não é um conto de fadas, né, a vida, mas de alguma maneira houve essa quebra, e aí ele vai buscar as transgressões. Só que aí ele, tomando consciência da sua jornada, do processo dele de individuação, aí ele vai fazendo as coisas entrarem no eixo, e aí, como o Luca falou, né, ele já tá sóbrio há bastante tempo e tal, e para quem estava lá no Monsters, eu estava lá, e aí, olha só, o cara, né, tocando assim, você vê, cara, a mão ali, potência máxima, de uma maneira, ele é, né, uma maneira bem simplista mesmo, assim, de tocar mais com punch, assim, que é impressionante. Só a guitarra tava um pouquinho baixa lá no Monsters of Rock, a guitarra dele, do Slash, mas isso não tirou em nada aí o brilho do show do Guns N' Roses e do Slash. É isso aí, galera, valeu! Valeu demais, Ale, por mais essa aula sensacional. Valeu você que assistiu até aqui. Para quem curte música e psicologia que você conhece, já passa para frente, manda o link aí. Vamos aumentando a nossa comunidade de pessoas que curtem o Cada Caso um Caos, beleza? A gente se vê por aqui em breve. Valeu demais.